Olá, pessoal. Hoje vamos apresentar aqui nosso segunda parte aqui da nossa apresentação do nosso trabalho, né? Que é o artigo sobre valor e relevância do novo resultado operacional no segmento de bens industriais. E ele está vinculado ao tema 1, né, que é a apresentação das demonstrações contábeis. Bem, o nosso roteiro aqui de hoje, nós vamos passar pela uma parte do referencial teórico, trazer aqui o restatement do resultado operacional, que é um ajuste, uma correção que a gente está fazendo, e vamos explicar mais à frente como é que a gente chegou nesse novo resultado operacional. Falar um pouco do Exposed Draft da Lei 6.404, trazer a metodologia que utilizamos para chegar nesse resultado operacional. Falaremos um pouco aqui também do valor e relevância, a hipótese de pesquisa, né? A metodologia que utilizamos aqui para o cálculo do valor e relevância, e focar também na questão da amostra. E o nosso foco principal aqui será a parte do resultado e das análises aqui do nosso estudo. Bem, então assim, só relembrando, né, pessoal, e o ideal também, quem tiver interesse, dá uma olhada na apresentação anterior, a gente traz uma contextualização que a gente vai focar mais, já indo mais direto para a análise de resultado, mas passando aqui pela introdução, esse estudo aqui foi um dos estudos que a gente se baseou para fazer o nosso estudo, né? E aqui, por exemplo, esse estudo de Bartol e Hall aqui 2010, o que eles fizeram? Eles pegaram 20 mil empresas, né, 46 países aí do período de 96 a 2005, e aí, com base nesse estudo, eles concluíram que não há um consenso entre as medidas de desempenho avaliadas pelos investidores. É o ponto que a gente já havia falado anteriormente, né? Assim, depender da situação, utilizar ali medidas não gap, né, para apresentar resultado. Então, às vezes a empresa ela foca no resultado operacional, às vezes no EBITDA, às vezes lucro ajustado, né, e aí o ajuste, às vezes não explica que ajuste é esse. Então, assim, tem várias medidas de desempenho que são divulgadas, mas, assim, o estudo concluiu que o resultado operacional e o EBITDA é que possuem maior valor e relevância, né? Maior relevância da informação, porque eles possuem mais associações com retorno das ações, né? Então, com base nessas duas medidas aqui, é o que o nosso estudo focou maior, teve maior foco, né? E o próprio estudo aqui de Bartol et al., eles concluíram que as medidas de desempenho que mais refletem os fluxos de caixas operacionais são as mais úteis para os investidores. Então, é o ponto que a gente já havia falado anteriormente, que assim, a questão é o foco mais no resultado operacional, né? O que tem a ver com o fluxo de caixa das operações é o que ajuda a determinar aí o retorno das ações. Então, a caracterização do nosso problema aqui vai ser qual o valor e relevância do novo resultado operacional, né, proposto ali pelo Exposed Draft de 2019 para as empresas da B3 do segmento de bens industriais. Como objetivo, os objetivos aqui, o objetivo geral vai ser avaliar o valor e relevância do novo resultado operacional na previsibilidade das ações, né, para o segmento de bens industriais. E, de forma específica aqui, nós vamos demonstrar as alterações propostas para a nova demonstração do resultado. Vamos aqui também analisar a métrica de valor e relevância para o resultado operacional e avaliar os benefícios do grupamento do resultado operacional. Agora, no próximo slide, nós vamos entrar aqui na parte de referencial teórico, e aí vai se misturar um pouquinho aqui referencial teórico também, e a gente já vai explicar um pouco aí da nossa metodologia. Mas aqui, em resumo, né, então, em 2019, o IASB emitiu o Exposed Draft, né, da apresentação das demonstrações primárias, né, que propõe importantes alterações aí no IAS-1, e principalmente na apresentação da demonstração do resultado. Então, se a gente for recordar aqui, o IAS-1, quando o IASB lançou ele inicialmente, né, foi emitido inicialmente, ele tinha uma certa flexibilidade na forma de apresentação das demonstrações como um todo, né? Então, assim, foi perceptível aí que, dependendo do país, há várias formas de apresentação. Então, algumas empresas apresentam primeiro os resultados, as receitas,
depois vem com as despesas e depois vem com trazendo até chegar ao lucro líquido. No caso brasileiro também a gente já vê que tem outra forma de apresentação, a Lei 6.404, a gente vai mostrar também no nosso trabalho, que a exigência da Lei 6.404 tem alguma forma de apresentação de alguns subtotais já definidos, né? Então, assim, isso dificulta na comparabilidade entre as empresas, né? E aí, o que acontece? Essa falta de comparabilidade entre as empresas, o IASB, isso foi uma demanda do mercado, né? E o IASB, atendendo essa demanda do mercado, resolveu que propor uma nova forma de apresentação, em que se divide aqui a demonstração do resultado em atividades operacionais, atividades aqui com coligadas, né, joint ventures, que basicamente que seriam os investimentos em participações, né? Também divide no segmento de investimento. Aqui a gente está trazendo mais o que é de resultado financeiro, principalmente, né? Que de outras rendas aí que a empresa possa ter, que não sejam diretamente relacionadas às atividades operacionais da empresa. E também aqui pode ter o resultado advindo de financiamentos, né? Também a despesa de atividades de financiamento, algum desconto aqui, alguma atualização relacionada a financiamento. E logo em seguida tem a questão do imposto de renda e, né, o que aqui a gente chama de imposto de renda, mas seria o imposto sobre o lucro, né? E para chegar no resultado final, que é o lucro líquido. Então, no nosso caso aqui, o foco do nosso estudo ele está voltado para a parte do resultado operacional, tá? Porque igual o estudo havia comentado lá de Bartô, o que ele tem maior valor e relevância por estar mais próximo aí dos fluxos de caixa da empresa, né? Então o foco do nosso estudo fica focado nas atividades operacionais. E aí, com base nisso, como é que a gente fez aqui para fazer a avaliação desse valor e relevância, né? Nós pegamos a DRE das empresas do segmento de bens industriais, então a gente pegou lá do ano de 2010 até o 2019, e fizemos aqui o restatement, né, que foi uma correção, um ajuste, porque aqui a DRE apresentada, se a gente olhar aqui, é a DRE apresentada na Lei 6.404, e é assim que é apresentado lá na Economática. Então ele vem aqui, né, com a receita líquida, custos e lucro bruto, que esse lucro bruto, por exemplo, é uma exigência da Lei 6.404. O IAS ele não tem essa exigência hoje. A partir de então ele vai ter ali, né, o resultado operacional como o outro dispositivo durante vira a norma. Logo em seguida tem a parte aqui de despesas, outras receitas e outras despesas, né, que aqui se confundem aqui entre atividades operacionais e de investimento, e também inclusive de equivalência. Tem um grupamento aqui de resultado financeiro, que também aqui, basicamente a gente foi fazendo aqui um depara, né, e chegamos aqui no LAI, né, lucros antes dos impostos, e até chegar no resultado do lucro líquido. E aqui, assim, o nosso estudo, a gente fez esse deparo aqui, mas, assim, tem até uma certa fragilidade do nosso estudo, né, aqui, porque, por exemplo, algum desses grupamentos aqui podem ser que se confundam algumas atividades operacionais entre operacionais e de investimento, mas, assim, essa foi a metodologia utilizada, tá? Então, com base nessas informações aqui, a gente segregou só o que é operacional, tá? Dentro da nossa metodologia aqui. E aí, chegando dentro desse novo resultado operacional, nós chegamos aqui na receita líquida, né? Custos dos produtos vendidos ou serviços prestados, né? Despesas de vendas, despesas administrativas, outras receitas operacionais, outras despesas operacionais. Somando aqui todas essas linhas, a gente chegou no novo resultado operacional. Então, esse é o novo resultado operacional que nós vamos avaliar no nosso estudo. Vai lá, Luiz, toca agora aí. Valeu, Rumenig. Bom, pessoal, como o Rumenig bem disse, né, o nosso estudo ele vai ter basicamente duas pernas de referencial teórico. A primeira é o Explosive Draft, então explicar o Explosive Draft, falar como que é a origem das motivações dessas alterações, né, e falar como que foi feito o restatement, né, como especificar direitinho o método que a gente adotou para poder chegar ao novo lucro operacional.
A outra parte do trabalho, então, seria o valor relevance, né, que vai avaliar o poder do conteúdo informacional, né, se ele está acrescentando alguma informação com relação a uma outra forma de divulgação, né, no caso a gente escolheu o próprio lucro líquido e o EBITDA, então a gente vai comparar esse lucro operacional que a gente obteve com essas duas últimas métricas, né? Então, depois que a gente teve a conversa com o professor, o que mudou, né? Primeiro que antes a gente ia fazer estudo de conteúdo de informação marginal, né? E avaliar a estatística T, né? Do novo lucro operacional. Mas aí a sugestão, e aqui para mim acertada, né, é de a gente fazer um estudo de associação relativa, ou seja, a gente pega as outras duas métricas, né, de divulgação, cria e compara essas duas métricas de divulgação com a métrica do lucro operacional que a gente está fazendo, e compara o R2 dessas regressões. Basicamente, essa que quer dizer o estudo de associação relativa. Aqui a metodologia, ela acaba sendo a mesma, tá? Que é o modelo de Jolson, e aí a gente já até falou no último vídeo quais são os benefícios dele, acho que não precisa voltar nessa questão. Metodologia, então, teve essa alteração, né? Então, de vez de ter uma função só, onde a gente ia avaliar a estatística T do lucro operacional, agora, então, a gente vai ter 3 modelos diferentes e vai avaliar qual que é o R2, o maior R2 dentre esses 3. Então, a primeira regressão que a gente montou foi do valor de mercado, sendo explicado pelo patrimônio líquido e o lucro líquido, que é a forma convencional, clássica do valor relevância. Depois a gente tem um outro modelo, que é o valor de mercado do ativo, sendo explicado pelo patrimônio líquido e o EBITDA, que a gente também retirou da economática, não fez alterações, pegou crudo economática e usou aqui, então é a metodologia deles. E o valor de mercado versus o PL, o novo lucro operacional que a gente colocou o apelido aqui de LUP. Aqui é a especificação das variáveis, né, dizendo como que são as variáveis. A amostra também, como o Rummenigge já bem adiantou, né, são as empresas do segmento de bens industriais, são 56 empresas, no total, dos quais a gente teve que fazer a retirada de 20, por conta de não ter os dados dos últimos 10 anos, e ter algumas também que são de balcão, tá? A gente acabou pegando todo o setor, todas as ações da B3, mas tinha algumas que estavam em balcão e a gente acabou tirando também. Então, o resultado foi 36 amostras para 36 empresas para 10 anos, total de 360 amostras. Então, qual que é a primeira hipótese que a gente vai testar? Se o resultado operacional, nos modos do Explosive Draft, né, possui poder informativo superior ao do lucro líquido, que é a forma clássica do valor relevância. A outra hipótese é verificar se esse lucro operacional tem um poder explicativo superior ao do EBITDA, por exemplo, né, que, como bem disse o Rummenigge, o Barton, ele diz que o EBITDA e outros subtotais, né, são que denotam, né, o fluxo de caixa, eles acabam tendo um poder informacional superior do que o lucro líquido, por exemplo, né? Bom, então, já partindo para os resultados, tá? Bom, o primeiro aqui que a gente coloca é do lucro líquido, né? A gente pode ver aqui que todas as variáveis beta são significativas, né? A beta 1 e a beta 2, os coeficientes são significativos. A constante não deu significante para nenhum dos 3 modelos, tá? Considerando um intervalo de confiança de 5%, né? Mas a gente excluiu ela e mesmo assim a gente deixou aqui, mas essa variável constante foi excluída do modelo. O R2 foi de 0,86 e o R2 ajustado, que no caso seria melhor, né, para uma regressão com mais de uma variável, deu 0,85. 0,8504, né? O resultado para o EBITDA, também todas as variáveis significativas, né? E lembrando que isso aqui afasta o risco de multicolinearidade, né? Que é o R2 alto, que é o que a gente está vendo, com variáveis pouco significantes.
Então, o modelo com EBITDA também deu um R2 alto, com variáveis significativas, só que o resultado do R2 foi um pouco superior, né? De 0,8662 a gente foi para 0,8689. Também o R2 ajustado foi superior. E por fim, do lucro operacional, o novo lucro operacional que a gente montou, o resultado foi também todos os coeficientes significantes e um R2 de 0,87 e um R2 ajustado de 0,857, né? Também superior aos outros três. A gente usou o teste de Show, né? Que no qual a gente usa o que a gente considera que é efeitos fixos, né? Então a gente faz o teste Show, ele faz justamente essa avaliação, sendo que a hipótese alternativa, né, são de efeitos fixos. Então ele validou aqui para todos os três, né? O teste de Show apresentando aqui então que estava adequado, né? A gente também fez os testes de raiz unitária e as variáveis todas aqui que a gente utilizou, elas eram estacionárias, tá? Então, análise dos resultados, né? Primeiro, teste de raiz unitária, todas as variáveis deram estacionárias. A estatística dos parâmetros T e F das regressões também todos significativos, né? Indicando que tanto as variáveis isoladamente quanto elas em conjunto no modelo como um todo, elas eram tidas como significativas. Então, o teste de Show rejeitou a hipótese de mesmo intercept para todas as empresas, indicando a utilização de efeitos fixos, né? Que foi a forma com que a gente montou, né, o cross-section, né, a tabela. E por fim, né, aqui o valor relevance, ele dos resultados operacional mostrou um R2 de 0,8571, superior ao do EBITDA e ao do lucro líquido, tá? Conclusões, Rumenig? Bem, então, finalizando aqui, está dando um eco aí. Finalizando aqui, percebemos aqui então que o valor relevância, né, do novo resultado operacional ele é maior do que o EBITDA, que é maior também do que o lucro líquido, né? E aí o nosso estudo, né, ele corrobora aqui com mais para constatar, né, também a questão do estudo de Bartol, que quando ele fala que não há um consenso mundial entre as medidas de desempenho avaliadas pelos investidores, né? E aí, quando não há consenso, então, assim, e aí ele chegando, concluindo aqui que o resultado operacional, o EBITDA que possui maior valor relevância, quer dizer o quê? Que, a depender do mercado ou da situação, pode ser que, ou do segmento, né? Pode ser que o EBITDA ou o resultado operacional seja um mais relevante que o outro, né? Então, aqui no nosso caso, o nosso estudo ele evidenciou que para esse segmento de bens industriais, o novo resultado operacional aí proposto pelo IASB, né, ele possui maior valor relevância. Então, o que dá para se concluir aqui é que, assim, uma medida que, a partir de agora, né, a partir desse Exposed Draft, vai virar uma medida gap, né, vai passar a ser uma medida aí contábil, ela vai ter mais, assim, para esse segmento, né, ela tem maior valor relevância. Então, isso aí vai ajudar os investidores, aquela questão do custo da informação, de fazer alguns rearranjos que é feito hoje para chegar nos resultados, né, para chegar na melhor precificação aí do retorno das ações, isso já vai estar evidenciado na demonstração do resultado. Isso o nosso estudo traz para esse segmento, né? Pode ser que para outro segmento ou para outro mercado dê diferente, tá? Mas nesse caso aqui, o novo resultado operacional ele possui maior valor relevância. E como sugestão de pesquisas futuras, né, expandir para outros segmentos do mercado brasileiro e também buscar comparar aí com outras medidas de desempenho da administração. Tá? Então, com base nisso, a gente conclui. Luiz, mais alguma coisa? Oi. Só atualizando aqui o status, né? Então só a formatação final antecipou para o dia 16, vamos antecipar um dia aí para entrega, a gente pretende compartilhar com todo mundo. E é isso, aguardamos todo mundo para as considerações da segunda-feira. Beleza? Obrigado pessoal, obrigado Rumenig. Obrigado aí, pessoal.